pessoalmente a gente grava. Vamos lá então, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de nos reunirmos aqui através do Zoom, essa plataforma que tem sido usada tanto nesse último ano, tem sido uma bênção para nós, para esse grupo. Nós te agradecemos pela oportunidade e mais uma vez, com reverência, com um espírito humilde, nós queremos aprender da tua palavra, aprender das palavras da verdade, porque acreditamos que ali se encontra não somente o poder, mas também a vida. E que através da verdade das Escrituras, o Senhor nos liberta do erro, nos liberta das tradições, dos costumes, que muitas vezes são herdados através das gerações. Dá-nos o teu Espírito, que ele seja o nosso professor, que ele nos guie em toda a verdade, que ele nos traga o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e assim possamos ver as maravilhas da tua lei contidas nas Escrituras. Abençoa-nos e dá-nos essa oportunidade, essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, algum tempo atrás nós começamos os nossos estudos no capítulo 11 de Daniel. O capítulo 11 de Daniel é extremamente importante para nós, né? Não só o capítulo 11, o livro inteiro de Daniel. Nós sabemos que ele é altamente relevante para os últimos dias em que vivemos. E nós sabemos que, pelo menos dentro do círculo, o círculo adventista, o capítulo 2 do livro de Daniel, o capítulo 3, o capítulo 4, até mais ou menos o capítulo 9, ele é bem entendido, né? Especialmente as visões de Daniel. As visões de Daniel que nos falam dos impérios das profecias bíblicas, a ascensão e a queda dos impérios na profecia bíblica, né? Começando ali com Babilônia, depois nós temos a ascensão dos medos e dos persas, depois o Império Macedônico, né? Os gregos, por fim, então, Roma pagã, na sua fase pagã, né? O Império de Ferro, né? Profetizado por Moisés, inclusive, né? Muitos séculos antes. E aí, então, a sua fase, a transição de Roma, né? Da sua fase pagã para a sua fase papal ou cristã, né? No tempo da Idade Média, onde, na verdade, os líderes da Igreja Romana que governavam, né, naquele tempo, governavam a Europa, especialmente ali o centro do mundo, né, naquele momento do mundo antigo, né, a religião ela governava. Então, o capítulo 11, quando nós começamos a estudar o capítulo 11, nós começamos pelo fim do capítulo 11. Obviamente, o objetivo é nós cobrirmos o capítulo inteiro, mas a razão que nós começamos ali é porque nos foi dito, isso nós já cobrimos nesse estudo, que os eventos conectados com o fechamento da história dessa terra, o fechamento da porta da graça, se acham claramente revelados nas Escrituras, mas multidões não têm conhecimento dessas verdades como se nunca tivessem sido reveladas. Então, nós entendemos que essa é uma das grandes razões que nós estamos estudando esses últimos versos do capítulo 11, mas também nós entendemos, e vamos entender ainda mais, que nesses últimos 6 versos do capítulo 11, ali está contido todos os oráculos divinos de uma forma quase não diria totalmente sobrenatural. Você encontra que esses últimos 6 versos, toda a Bíblia, ela se encaixa de forma sobrenatural nesses últimos 6 versos. Por isso é chamado livrinho, né? Aquele livrinho que João, né? O mesmo livrinho que João comeu no capítulo 10 de Apocalipse e se tornou doce na sua boca, né? É representado por esse livro
de Daniel. Mas para nós, essa porção específica do livro de Daniel, ela é doce, doce na nossa boca. Bom, então esse é um contexto mais ou menos geral da razão que nós estamos estudando. Bom, e aí nós então começamos no verso 40 do capítulo 11 de Daniel. E aqui, quando nós olhamos o capítulo na sua essência, basicamente é uma luta entre dois poderes, o rei do sul e o rei do norte. E esses dois poderes, eles ficam na luta até o final do capítulo. E no verso 40, nós conseguimos identificar, de acordo com as escrituras, usando a Bíblia como a sua própria intérprete, né? E para aqueles que não viram os estudos estão disponíveis ou vão estar disponíveis em breve. As partes que ainda não foram colocadas vão estar em breve. Nós podemos então identificar quem são esses personagens aqui, o Rei do Sul e o Rei do Norte, no verso 40, no verso 41. É onde nós paramos, no verso 41. Então nós vimos ali também que o tempo do fim era um tempo determinado, era um tempo específico, né, onde havia essa luta entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Então nós vimos que esse tempo do fim é uma referência histórica ao ano de 1798, que é um ano historicamente muito importante e profeticamente também muito relevante, porque muitas profecias apontam para esse ano de 1798. O que aconteceu nesse ano de tão importante que nós estudamos aqui? Alguém lembra? Aprisionamento do Papa Pio VI. Muito bem, né? Então houve um evento, né? Um evento muito importante que foi quando Napoleão e o seu general Berthier, ele invade o Vaticano, né? E ele leva o Papa, a autoridade principal do Vaticano, em cativeiro, né? Cativeiro. Então, nós marcamos isso como essa batalha aqui do verso 40, entre o Rei do Sul, a França ateísta, né? Nós estudamos e desmembramos todos esses símbolos no verso 40, entre a França ateísta, né? O ateísmo francês, e contra o Rei do Norte, que aqui é uma referência ao poder romano, ao poder papal, né? E aqui nós vemos na primeira parte do verso em que há uma vitória parcial do Rei do Sul, a França ateísta, com esse episódio, quando o Papa é levado a cativeiro e ele acaba morrendo em cativeiro. Porém, nós estudamos que Roma, existe uma característica muito importante de Roma nas Escrituras. Roma possui duas naturezas, né? Roma possui, ela é a igreja, ela é um poder religioso, mas ela é um poder também civil. Durante a Idade das Trevas, Roma exerceu essa função de ser uma autoridade civil, né? Ela passava leis e decretos, e ela era uma autoridade religiosa também, né? A Bíblia, ela contrasta esse poder, Paulo mesmo chama o homem da perdição, né? Contraste inclusive com Judas, né? Judas, aquele discípulo que acabou traindo a Cristo, né? Com esse poder. E nós sabemos que o próprio livro de Daniel fala que esse poder tentaria mudar os tempos, as leis, e seria um poder perseguidor e tudo mais, né? Então, nós temos esse contraste. Só que Roma, em 1798, quando ela recebe essa ferida, qual é o aspecto dela que recebe a ferida? É o aspecto religioso ou o aspecto civil? O político. É o aspecto político, muito obrigado. Político seria a palavra mais adequada, né? Então, o aspecto político, a supremacia política que ela tinha durante séculos, ela foi ferida de morte. Né? De acordo com Apocalipse capítulo 13, nós temos essa profecia nas Escrituras em vários lugares em que Roma seria ferida, receberia uma ferida mortal. Essa ferida mortal ela é recebida ao poder político de Roma, à autoridade política. A igreja não é afetada, não é abalada, tanto é que ela continua, né, forte, mesmo depois desse evento. Só que o verso 40, ali conta a história de uma retaliação que o rei do norte faria contra o rei do sul.
E o rei do norte, nesse momento da retaliação, ele receberia ajudas de carros, cavaleiros e muitos navios. E nós vimos esses símbolos nas escrituras que eles se referem ao poder militar, carros dos cavaleiros, um poder militar, e muitos navios aqui, um poder econômico. Nós mostramos que a Bíblia usa esses símbolos diversas vezes, né? E essa retaliação, então, aconteceria, e ali diz que entraria nas suas terras, então veja que terras no plural, né? E inundaria e passaria. Então nós determinamos, com a ajuda das escrituras, que essa retaliação aconteceu quando? Quando que acontece essa retaliação do Rei do Norte com essa ajuda militar e ajuda econômica, né, contra o Rei do Sul? 1989. Isso nos leva ao ano de 1989. Mas espera aí, o que aconteceu em 1989 com a França e com Roma? Né? Você não vai encontrar nada ali. Só que a gente tem que entender, e isso a gente explicou com calma, que naquele momento, em 1989, as mesmas características que nós encontrávamos na França ateísta, em 1798, agora elas são transferidas para que outro poder moderno? Nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A mesma revolução que aconteceu na França ocorre novamente na Rússia. Em 1918, 17 e 18, você tem a Revolução Russa, os mesmos ideais iluministas, né? Os mesmos pensadores são exaltados na Revolução Russa. E esses valores, então, são transferidos. Por isso que esse poder ele é transferido para a Rússia ao longo dos anos, né? E aí, então, essa retaliação ocorre quando Roma, né, a revista Time Magazine, em 1999, publica uma reportagem dizendo The Unholy Alliance, né, uma aliança que não era santa entre dois poderes, né, o Vaticano, através de João Paulo II, uma aliança secreta com Ronald Reagan, presidente americano. Então aqui nós temos o poder militar, a ajuda do poder militar e ajuda econômica, os embargos econômicos que foram colocados à União Soviética durante alguns anos, levando à queda temporária, ou à queda final da União Soviética. A União Soviética ela se dissolve, né? Por isso que diz que entrará em muitas terras, porque era um conglomerado de várias nações, né? E essa nação ela se dissolve. E interessante que nós notamos no estudo passado é que essas nações como Romênia, né, a antiga Iugoslávia, né, e essas nações do leste europeu, elas estavam sob o domínio católico durante anos. E com o socialismo soviético, eles perderam o domínio e a influência. Então, quando a União Soviética se dissolve, é como se Roma estivesse reconquistando essas terras. E hoje, né, a predominância lá, vamos dizer assim, a influência maior é romana nessas terras. São terras católicas também. O fato do João Paulo II ser da Polônia foi um fato determinante para a queda do Muro de Berlim. Exatamente. Né? A Polônia, um bom exemplo também. Né? Bom, então esse é o verso 40, assim, 5 minutos de resumo. Né? Então esse foi a primeira barreira que o Rei do Norte teve que vencer, né? Que foi a divisão da União Soviética. Bom, mas nós entendemos e estudamos também que quando a Bíblia usa essa expressão entrará nas suas terras, inundará e passará, conectando com o livro de Isaías, nós vimos que inunda até o pescoço, né? Mas a cabeça, né? Qual era a cabeça da União Soviética? Era a Rússia, né? A Rússia era o país principal. Eles nunca conseguiram realmente colocar as mãos na Rússia. A Rússia continua ainda até os dias de hoje. Né? Então isso é importante a gente ressaltar aqui. Tá? Então, vamos dizer assim,
temporalmente ou profeticamente, nós ainda nós encontramos no verso 40, no livro de Daniel, no capítulo 11. Nós estamos ali no verso 40. Né? Porque o verso 41, ele começa com o rei do norte entrando na Terra Gloriosa, e nós vimos que a Terra Gloriosa, da mesma forma que a Palestina cumpriu um papel importante para o povo de Deus no passado, existiu um país moderno que também cumpre esse mesmo papel, um papel de refúgio, né? Longe da perseguição dos papas, dos reis da Europa, onde as pessoas poderiam adorar conforme a sua própria consciência, se quisessem adorar, né, a Deus ou adorar qualquer outra criatura, eles poderiam, de acordo com a Constituição. A liberdade dos Estados Unidos da América é o que constitui essa terra como a glória de toda a terra. Nós estudamos. Então, a Terra Gloriosa para nós hoje, a Terra Gloriosa moderna, é um símbolo dos Estados Unidos, né? E nós vimos aqui que... Só um pouquinho, eu queria adicionar um fato histórico aqui, que os Estados Unidos romperam com o Vaticano de 1867 a 1984. Então, foi um bom tempo, de 1867 a 1984. E eu me lembro, Gui, tu era pequenininho, que ano tu nasceste? 82. 82, olha só, tu tinha 2 aninhos. Quando eu entrei na casa de vocês, Laura, o Gui brincando na sala com os toys dele, e eu levei um recorte do jornal mostrando que os Estados Unidos estavam reatando com o Vaticano. E eu cheguei e disse, Laura, estamos começando o fim. Eu me lembro disso até hoje. Interessante. Né? Interessante. Então, um dos obstáculos... também. Um dos obstáculos para a agenda, né, moderna era justamente o socialismo, né, o comunismo soviético, e isso tinha que ser removido. Né? E essa aliança foi boa para os dois lados, né? Tanto para os Estados Unidos, o governo americano, que tinha a Rússia ou a União Soviética como o outro poder, né? O mundo era bipolarizado, né? Durante a Guerra Fria, durante 60 e poucos anos, né? Houve essa bipolarização. Muitas revoluções acontecendo na América do Sul, né? na África, América Central. Durante a famosa Guerra Fria, que de fria não foi tão fria assim, houve muitas coisas bem quentes durante esse período, inclusive no Brasil, né? E então, em 1989, então é cumprido aos olhos de todos, né, a profecia bíblica. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, quando uma profecia bíblica se cumpre, a gente não precisa ficar olhando na internet, buscando nos sites mais difíceis de encontrar o cumprimento das coisas, porque são eventos mundiais, são eventos que estão estampados em todas as páginas dos jornais, né? Então você não precisa ser um expert em Google para buscar esses eventos, né? Então, esse evento foi um evento global, mundial, e um cumprimento profético. Ok? Então, muito bem. Bom, então nós vimos no verso 41 que o rei do norte entra na Terra Gloriosa, né? Ele entra com a sua mão, e nós conectamos essa mão com a perseguição, né? Uma mão perseguidora, uma mão que quer o controle, o domínio, né? E nós vimos que ele entra com os seus decretos e as suas leis, né? Injustas. Bom, e aí, aqui que nós paramos, né? Nós vamos ver hoje que quando ele entra na Terra Gloriosa, muitos cairão. Aqui diz muitos países cairão. Mas esse país está em itálico, não é uma palavra que está no texto original. Então, a ideia, para ficar melhor, seria muitos cairão. Por quê? Porque aqui nós temos um contraste. Aqueles que escapam, quem que são os que escapam? O que a gente estudou da última vez. Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Né? Então, aqui há um contraste. Aqueles que escapam
Edom, Moab e Amon, que quem representa Edom, Moab e Amon? Vamos lá, nós estudamos há pouco. Esaú. Edom é Edom, Esaú, Esaú. né? O Esaú, né? espiritismo. São os três, nós classificamos em 3 grupos, né? Em linhas gerais, são as ovelhas de Deus que estão em outros apriscos, que não conhecem a verdade, que não conhecem a Bíblia, que estão, seja no protestantismo apostatado, seja no catolicismo, seja no espiritualismo, né? Aí no Brasil, muitos estão no espiritismo, candomblé, etc., seja no islamismo, nas religiões orientais como o budismo, como todos os ismos que a gente encontra, né? Inclusive o ateísmo, né? Nós conectamos muito com o espiritualismo, o ateísmo, né? Por mais que seja uma religião que se diz não acreditar em Deus, no final do dia você está fazendo de si um Deus, né? Então é uma religião altamente espiritualista, porque você é o próprio Deus, você dita as suas regras, você faz o que você bem entender, você é o seu Deus, você adora o trabalho das tuas mãos, né? Então é a maior forma de espiritualismo de acordo com a Bíblia, é isso, você adorar o trabalho das tuas próprias mãos. Então você tem esse grupo, veja só, não são todos que escapam, uma parte deles que escapam, né? Quando o Rei do Norte entra na Terra Gloriosa. E aí você tem o contraste, ou o outro grupo que muitos caem. Né? Então, aqui diz muitos países. Por que países? Porque, bom, a gente vê Edom, Moab e Amon, eram países, eram, né, territórios, então se colocou a palavra país. Mas, na verdade, não são países aqui. Né? Ou poderiam ser, não vai fazer muita diferença, porque, em outras palavras, você tem 2 grupos, uns que escapam e outros que não escapam. Tá? O importante nós notarmos é que aqueles que não escapam, tá? Eles, claro, obviamente, muitos vão ser deparados com as verdades bíblicas e vão rejeitar. Tá? Então, por isso que fala ali os chefes, né? O restante de Amon, Moab. Então, é um remanescente só que escapa. Os outros não vão continuar não aceitando. Mas o importante notar é que muitos desses que vão cair aqui são aqueles que conhecem. Aqueles que conheciam as Escrituras e que decidiram, por uma razão ou outra, rejeitar. Então, esse vai ser o foco do estudo dessa tarde. É nós identificarmos quem são esses que caem com esse evento, né, que nós vemos aqui no verso 41, quando o Rei do Norte entra na Terra Gloriosa. Entra nos Estados Unidos da América. E de que forma, mesmo que nós estudamos que ele entrará na Terra Gloriosa, uma terra de liberdade. Lembra que a glória da América do Norte é a liberdade religiosa, é a liberdade da Constituição que te dá a liberdade religiosa. Então é quase assim uma obviedade de que o momento em que essa liberdade for retirada é o momento que essa profecia se cumpre, né? E nós sabemos, nós temos profetizado nas Escrituras de que haverá leis injustas, leis ímpias que obrigarão as pessoas a quebrarem os mandamentos de Deus. Né? Então, mais ou menos nessa linha que nós vamos ver. Quando essas leis, né, impondo a quebra dos mandamentos de Deus, porque o que a Bíblia diz sobre o pecado? O pecado, o que é o pecado? É a transgressão da lei. Então você quebra a lei, você peca. A lei diz não adulterarás, você vai lá e comete adultério, você quebra a lei. A lei diz não matarás, você vai lá e mata, você quebra a lei. Né? Então, o pecado é a quebra da lei. Então, quando um poder obrigar as pessoas a quebrarem a lei de Deus, e aqueles que, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, lembra a história de Daniel 3? Eles construíram aquela imagem e disseram, agora todos vão adorar aquela imagem. Vão adorar a imagem da besta, a imagem daquele poder babilônico, né? Sabem que besta, nas escrituras, é um império, é um reino, né? Então, a imagem da besta é a imagem de um império.
É a imagem do império. Então, quando haver o decreto e você escutar os instrumentos tocando, como aconteceu lá em Daniel capítulo 3, e todos se ajoelharem, se prostrarem diante da estátua, né? Menos aqueles 3 hebreus, né? Nós sabemos então que esse é o tempo que Deus vai livrar o seu povo. Assim como ele livrou eles da fornalha ardente. Ok? Muito bem. Então, assim, eu quis fazer um apanhado geral para a gente mais ou menos se contextualizar novamente da onde a gente parou. Semana passada a gente acabou falando sobre Sodoma e Gomorra, fizemos um estudo separado, né? Mostramos a cidade nas planícies, lá do Mar Morto, né? os remains, né? Os restos de Sodoma e Gomorra, vimos as milhões de bolas de enxofre lá ainda vistas e visíveis como uma testemunha para todos, né? Que querem, estão dispostos a ver. Então hoje nós voltamos então para esse nosso estudo de Daniel 11, tá? Então vamos analisar aqui com calma essa expressão muitos cairão. Para nós vermos e eu queria, para aqueles que sabem inglês e que têm a oportunidade de ir na King James, se você vai na King James, essa palavra cairão, ela não é realmente cairão. A palavra é overthrown. Overthrown, ela tem um sentido mais de ser derrotado. É uma queda, sim, é uma queda, mas é uma queda de se derrotar. Você é derrotado. Ser deposto. Ser deposto, né? Você tem um trono, throne, né? The throne, e você é overthrown, você é tirado do seu trono, você é deposto, você é derrotado. Né? Então vamos ver o que a Bíblia conecta essa palavra. Abram comigo no livro de 2 Crônicas, ao começarmos o nosso estudo e nossa pesquisa nessa tarde. 2 Crônicas, capítulo 14. Essa palavra overthrown é usada novamente. Verso 13. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 13. Alguém pode ler para nós? Qual que é o verso? Verso 13. Segunda Crônicas, capítulo 14, verso 13. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos os etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Então notem o seguinte, os etíopes aqui, eles caíram, eles foram overthrown, eles foram depostos, né, tirados da sua posição, e ali diz que eles não tinham resistência alguma, eles não podiam se recuperar daquela posição, daquela queda que eles receberam. Eles foram destruídos. Então aqui nós temos um verso que conecta essa expressão overthrown. Alguém que é deposto ou overthrown, ele não consegue se recuperar mais. Não há resistência mais. Então é esse sentido que Daniel 11 nos quer dizer ali. Okay? Notem um outro exemplo no livro de Salmos 36. Salmos capítulo 36. Mais uma vez, uma outra testemunha sobre essa expressão cair ou ser destronado ou deposto, né? Overthrown. Salmos 36, verso 10 até o verso 12. Alguém pode ler para nós? Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Então, muito bem. Aqui a minha versão diz, ali eles caem, they're overthrown ali, e os que praticam a iniquidade, quem são os que praticam a iniquidade? Né? Esses cairão e não se poderão levantar. Então, mais uma vez, é um estado de queda que não há mais recuperação.
Por que não há mais recuperação? Aqui diz aqueles que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado, É o a pecado. quebra da lei. Olhem comigo no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 4. Alguém pode ler para nós? Qualquer que pratica... Vamos lá? Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Muito bem. Então, pecado é iniquidade. Olha o que a minha versão diz. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é a iniquidade? O que é o pecado? Em linhas gerais, é a transgressão da lei. Que lei? A lei moral. Os 10 mandamentos. Né? Então, aqueles que caem em Daniel 11, né, muitos cairão. Lembra? O rei do norte entra com a sua mão na terra gloriosa. E ali muitos cairão. Por que eles vão cair? Porque eles cometem a iniquidade, eles praticam iniquidade. O que é a iniquidade? É a transgressão da lei. Então aqui nos reforça ainda mais a primícia de que ele entra através da sua mão perseguidora, obrigando as pessoas a transgredirem a lei de Deus. E aqueles que vão com o flow, né, como se diz? Com a massa, Com a massa, né? Eles acabam transgredindo a lei de Deus. E existe um mandamento que ele começa dizendo assim: remember, lembra-te. Por quê? Porque esse é um mandamento, bom, é um mandamento esquecido, né? Um mandamento esquecido, e Deus já sabia disso, por isso ele diz: lembra-te. Até porque matar, roubar, mentir, né, adulterar, isso aí a gente talvez não esqueça que é iniquidade. Mas especificamente aqueles lembra-te do dia de sábado. Por que esse mandamento ele é tão importante, tão especial? E por que é esse mandamento que vai ser o grande foco da atenção nos últimos dias, como nos é profetizado? Porque é o único mandamento que contém a autoridade do Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, a sua jurisdição, né, onde que ele reina, né, leva a sua marca, a sua autoridade e possui também o seu caráter ali. Nós fizemos um estudo sobre o sábado, lembra? Um tempo atrás. E nós vimos que a marca, o selo de Deus, né, que é o sábado, a palavra selo nas escrituras, nós conectamos com o selo dos reis. Lembra que os reis tinham um selo, um anel que selava, e ali dava a sua autoridade, né, a sua jurisdição, o seu poder. Mas também nós conectamos com o caráter, a glória de Deus. Então o sábado ele é muito importante, ele é um sinal entre o povo de Deus, sempre foi um sinal entre o povo de Deus e Cristo. Por isso que no final nos é dito que haverá uma controvérsia específica a esse mandamento. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Nós sabemos que quando Deus cria o homem e o mundo, ele institui duas coisas muito importantes. A primeira é a família, ele institui a família, né? Uma instituição de vida, um casamento que está sob ataque. Inclusive, hoje à tarde, a Betina me falou algo disturbing, né, que me perturbou, onde cristãos adventistas, existem grupos organizados de cristãos adventistas, não adventistas, católicos, pentecostais, presbiterianos, metodistas, enfim, de todas as denominações, que defendem e promovem uma família que é deturpada aos olhos de Deus. Onde a criança tem 2 pais, ou tem 3 pais, ou tem 2 mães, ou tem um pai e 2 mães na mesma família, vivendo sob o mesmo teto. A família tem sido atacada desde o começo. O que foi a poligamia introduzida por Satanás, se não um ataque à família?
Então veja que desde os primórdios lá, Satanás tem atacado a família. E não é diferente hoje. Você olha nas mídias sociais, na televisão, e você vê claramente como a família tem sido atacada. A primeira instituição atacada. E a segunda instituição que Deus criou naquele momento foi o sábado. E para quem que ele deu o sábado? Para a família. Ele deu para a família, para benefício da família. Né? Então Satanás vai e ataca, né, essas duas instituições desde o começo. Tanto é que você vê a razão da queda de Israel, né, das iniquidades, a razão que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi lá e destruiu tudo, e você vai encontrar que a quebra do sábado era parte essencial da iniquidade do povo. Tá? Então, aqueles que caem e não conseguem se recuperar, no capítulo 11, no verso 41, quando esse decreto de lei, né, é passado e a multidão vai, esse decreto ele leva as pessoas a quebrarem os mandamentos de Deus. E a partir daquele momento eles não conseguem se recuperar mais. É como se fosse o teste final. O Espírito de Profecia diz que o teste chegará a cada alma. Cada um vai ter que ser lidado com uns antes, porque conhecem, outros depois, porque não conheciam. Mas todos eles vão ser confrontados com esse teste. Né? Muito bem. Algum comentário? Eu estou indo bem devagar para que possa ficar bem claro o que eu estou querendo dizer aqui. Alguma observação? Sim, é interessante que a Bíblia é bem clara, que Satanás deixa uma marca, mas Deus deixa um selo. Então, tem os marcados pela besta, porque a besta tem uma marca, mas os seguidores de Deus têm um selo. Exatamente. Muito bem. Abram comigo no livro de Jeremias. Vamos ver o que o profeta Jeremias fala a respeito desse assunto. Jeremias capítulo 50, aqui nós estamos falando um capítulo contra o poder chamado Babilônia, né? A Babilônia antiga, que acabou sendo o algoz de Israel, né? Destruíram Israel, destruíram o templo, levaram o povo em cativeiro, mas também Babilônia pagou, né, pelos pecados que cometeu quando os medos e os persas destruíram o reino da Babilônia e conquistaram a Babilônia. Nós estamos em Jeremias, capítulo 50. Nós vamos ler aqui o verso 31 e 32. Se alguém encontrar, pode ler para nós. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porém fogo às suas cidades, a qual consumirá todos os seus arredores. Muito bem. Então aqui a Bíblia, de forma muito interessante, conecta essa expressão cair, né, ser deposto, destronado, overthrown, com a soberba, com o orgulho. Né? Por que será que você acha que há essa conexão do orgulho com aqueles que caem e não conseguem se levantar? O orgulhoso é o seu próprio Deus. Exatamente, né? Olhem comigo no livro de Isaías, eu vou refrescar a memória de vocês. Nós vamos aqui ver alguém que teve orgulho no seu coração, foi soberbo e não conseguiu se levantar mais. Caiu e não conseguiu se levantar. Isaías, eu disse capítulo 14? Não disse. Eu não disse ainda? Não. Capítulo 14, verso 12. Veja só o que diz ali, conhecido de todos nós, né? Isaías 14, 12. Como caíste, olha a palavra caíste aqui novamente, desde o céu, ô Lúcifer, filho da alva,
como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Olha a soberba aqui. Acima das estrelas de Deus, dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. Olha a soberba, o orgulho. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então notem que Lúcifer caiu e nós sabemos que ele não vai conseguir se recuperar dessa queda, né? E um dos problemas iniciais lá foi a soberba, né? Foi esse orgulho, né? Que passou com ele. Então mais um exemplo aqui daqueles que caem e não conseguem se recuperar. Oséias, capítulo 5, abram comigo em Oséias. Eu Pois não. podia falar uma curiosidade sobre esses 2 versos. Sim? É bem interessante. Se a gente analisar bem, contém 7 vezes a palavra eu. Ó, eu subirei, eu exaltarei o meu trono, me assentarei, né, mais 2 vezes, né? Eu subirei e eu serei. Interessante. 7 vezes o eu. Aqui está o contraste, né? Aqueles que se preocupam com o eu, que é o contraste da religião de Cristo. Qual é a religião de Cristo? Que o outro, né? É o sacrifício, é o self-sacrificing love, né? O amor abnegado. Né? Então é o contraste, né? Então aqui você olha para a sociedade hoje, você vê esse contraste muito grande. Todos só pensam em si. É os meus direitos, né? O que eu posso, o que eu quero. Então é o eu no centro da equação. Quando que a religião de Cristo é o contrário. Né? Você tem que sempre pensar no outro como o centro. Foi isso que Cristo fez. Se ele pensasse em si, ele jamais teria vindo aqui para desempenhar todo esse plano, né? É porque ele pensou no outro que ele abnegou de tudo, né? Para morrer por cada um de nós. Nós estamos em Oséias, no capítulo 5. E aqui então nós vamos ler do verso 3 até o verso 6, se alguém puder ler para nós. Eu conheço Efraim, e Israel não está escondido de mim. Pois agora, ó Efraim, cometeste prostituição, e Israel está contaminado. Eles não condenarão as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem o Senhor. O orgulho de Israel testificará no seu rosto. Portanto, Israel e Efraim cairão em sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Olha que interessante. Muita coisa interessante aqui. Quem é o sujeito desses versos que nós lemos aqui? Ou os sujeitos, né? Quem é Efraim e Judá? É uma referência a quem aqui? O povo de Deus. Então notem, são aqueles que se consideram um povo de Deus, né? E aqui diz que o que havia no meio deles? Prostituição está no meio deles. Se prostituindo com, né? Aqui nós podemos, obviamente, falar de forma simbólica, né? Uma prostituição espiritual aqui com os deuses das outras nações, uma fornicação espiritual com as outras nações, com as outras religiões daquela época, né? Eles professam crer com seus lábios, mas eles não conhecem ao Senhor, o verso 4 diz. E a soberba, notem aqui a palavra de novo, a soberba, o orgulho. Qual era o problema de Lúcifer? O orgulho, a soberba. Aqui o problema do povo de Deus, a soberba, o orgulho. Eu queria fazer um parêntese aqui, antes de nós seguirmos. Você já parou para pensar como que o pecado se originou na mente de um ser perfeito como Lúcifer? Que era o querubim cobridor, era o braço direito de Cristo, né? Como que o pecado, a iniquidade pode ter surgido?
A Bíblia chama isso o mistério da iniquidade. É um mistério, não há como nós entendermos. O que nós podemos entender é que o mesmo mistério que aconteceu nas cortes celestiais se repetiu ao longo da história. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Caim e Abel, frutos de um mesmo casal, educados sob o mesmo teto. Um se tornou um servo de Deus, outro se tornou um homicida. O mistério da iniquidade. Como explicar? Esaú e Jacó, gêmeos, saíram do mesmo ventre no mesmo momento. Um se tornou Israel, houve uma conversão, uma mudança na vida dele. O outro, Esaú, né? Profano, iníquo. Judas, um dos discípulos de Cristo, conviveu 3 anos e meio aproximadamente com ele. Escutou as lições dos lábios de Cristo, para no final o mistério da iniquidade se manifestar na vida dele. E ele vai lá e faz o que faz. A igreja romana. A igreja romana surge do coração do cristianismo. Para aqueles que já estudaram a igreja cristã na Idade Média ou nos primeiros séculos, você vê que a igreja cristã estabelecida pelos apóstolos, ela começou de uma forma, como a Bíblia descreve, um cavalo branco, conquistando, indo e conquistando multidões. Mas com o passar do tempo, o que começa a acontecer? Um comprometimento da verdade, uma diluição da verdade. E aí nós temos um poder que é chamado pela própria Escritura, né? Comparado com Judas, inclusive, né? Sai de dentro dos discípulos ali, aquele poder, sai de dentro da igreja cristã e começa a se manifestar. Né? Como que isso é possível? O mistério da iniquidade. Né? Então, quando a Bíblia diz que muitas vezes os inimigos, os piores inimigos estão dentro, não é por acaso, porque ela sabe que esse mistério ele se manifesta de tempo em tempo. Né? Então, o mesmo mistério que aconteceu lá com Lúcifer, um anjo celestial, né? Nós vemos manifestado no poder romano, por exemplo, né? que nada mais, nada menos do que é o paganismo batizado. O paganismo se batizou, colocou uma forma de piedade, né? Mas os ritos, os costumes, a religião na sua essência continuou sendo pagã. Né? O mistério da iniquidade se manifesta. E ainda hoje, irmãos, amigos, esse mistério se manifesta no nosso dia a dia. Né? Quantas vezes a gente vê, recentemente a gente viu aí dentro do grupo em que nós pertencíamos, né, e que estudávamos juntos, esse mistério mais uma vez se manifestando, né, de dentro para fora. Então é algo tremendo. E aqui nesse verso em Oséias fala dessa soberba, e esses que praticam a iniquidade cairão, Judá e Efraim, povo de Deus. Esses cairão e não conseguirão se levantar novamente. Então, quando você olha lá em Daniel 11, verso 41, que diz, muitos cairão, os primeiros que caem, nós vamos ver, são esses da casa de Israel. Quando eu falo a casa de Israel, eu espero que todos entendam que é uma figura de linguagem. Nós estamos falando de Israel literal, nós estamos falando do povo de Deus, o povo que se diz guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, né? Acreditar no Evangelho. Então, muitos perderão as suas coroas, como nós bem sabemos. Ok? E aí o verso fala, então, no final, no verso 6, essa queda, o que significa de fato essa queda no verso 6? Ali diz assim, ó, buscarão ao Senhor, mas não acharão. Porque o quê? Ele se retirou deles. O que acontece quando Deus se retira da pessoa? Acabou a graça. A porta se fecha, né? O tempo probatório se encerra, né? O momento de decisão acaba.
né? Quando a porta da arca fechou, a arca de Noé, né? Noé convidava as pessoas para entrar na arca, ninguém quis. Chegou um momento em que a porta fechou. E aí, não foi ele que fechou a porta, foi um anjo de Deus que veio e fechou a porta. E aí, quando começou a chover, as pessoas queriam entrar. Mas Noé dizia, olha, eu não posso abrir, não fui eu que fechei. Chega um momento na vida em que Deus ele fecha essa porta da oportunidade. Genericamente, esse momento é a morte. Quando nós morremos, a nossa porta se fecha, a nossa porta da oportunidade, a porta da graça, ela se encerra. Mas para muitos, essa porta se fecha muito antes. Talvez eles não percebam, mas ela se fecha muito antes. Eu tenho vários exemplos nas Escrituras de indivíduos que, ainda vivos, o Senhor já tinha se retirado deles. Eles viveram um pouco mais para a sua própria destruição. Um exemplo típico é Saul. Saul foi um rei, no seu início, um rei muito abençoado por Deus. Inclusive, ele se lembra, teve um episódio que ele se junta com os profetas e o espírito de profecia vem sobre Saul. E ele faz grandes coisas no princípio do seu reinado. Mas com o passar do tempo, mais uma vez, o mistério da iniquidade ele toma conta. E no final da sua vida, Saul, possuído por demônios, a Bíblia fala, por espíritos imundos, ele se lança sobre a sua própria espada e comete suicídio. Né? Então aqui nós temos um indivíduo que, muito antes dele cometer suicídio, a Bíblia já nos diz que Deus havia se retirado de Saul. Né? É claro que nós não temos a condição de perceber isso acontecendo na vida das pessoas ao nosso redor ou na nossa própria vida. Mas é uma realidade. Muitas pessoas já fecharam a sua própria porta, mas continuam vivas. Né? Então, o que a Bíblia está querendo dizer, no meu entendimento, é que quando o Rei do Norte entra com a sua mão na Terra Gloriosa e muitos cairão, isso não quer dizer que todos vão morrer ali, não. Isso quer dizer que eles vão ser confrontados com verdades importantes e eles vão se colocar do lado errado. E a partir daquele momento eles vão estar fechando a sua própria porta. E ali diz assim, no verso 6, né? Irão com o seu rebanho, com o seu gado para buscarem o Senhor, mas não acharão, porque ele se retirou deles. Deus, então, se retira, respeitando a posição que eles tomaram. Deus se retira desses indivíduos. Né? Muito bem. Algum comentário, alguma observação? E eu tenho uma pergunta. Logo no início, quando tu começaste a falar, tu disseste que Moisés previu o Império de Ferro, no Império Romano. Tu saberias dizer, tu tens em memória, de que parte isso? Isso me passou despercebido, eu nunca notei isso. Sim, vamos lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. A gente não tem pressa, então a gente pode fazer esses detours de vez em quando, né? Se a gente não conseguir concluir todo o tema, a gente deixa para a próxima semana. Ok? Deuteronômio capítulo 28. Bom, aqui existem muitas coisas, tá? Eu vou pontuar algumas. Ok? Verso 36. O Senhor te levantará, o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Ponto. Primeiro, Moisés viveu muitos séculos antes do tempo dos reis. Eles não tinham reis aqui nesse momento. Mas Moisés já sabia que eles iam colocar um rei sobre a nação. O Senhor te levará a ti e ao teu rei, ao cativeiro. Tá? Esse cativeiro aqui, olhem as características. Uma nação que
tu não conheceste, nem tu nem teus pais. Ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Nós sabemos que eles foram levados para a Babilônia. Então, talvez isso aqui, de forma primária, se aplique à Babilônia. Ok? E ali eles serviram os deuses da Babilônia. Né? Mas nós sabemos também que eles foram levados para outras nações. E ali também serviram o pau, a pedra, os ídolos dessas outras nações. Roma foi uma delas. Notem. Verso... aqui fala sobre né, os gafanhotos que comeriam as vinhas, né, os bichos que... E aqui é uma conexão interessante com o livro de Joel, porque ali fala que Babilônia veio como lagartas, como bichos, como gafanhotos, destruindo, né, especificamente as sementes, a vinha e o óleo, as olivas. Então, é uma conexão muito importante aqui. Né? Veja só, aqui no verso... O verso 41 já fala do cativeiro cativeiro, é tudo sobre o cativeiro aqui, né? Pela Babilônia. Exato. Então, notem aqui, ó, verso 48. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com a fome e com sede, e com a nudez e com a falta de tudo. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Então, aqui já tem um elemento interessante, é o ferro. Quem é o poder de ferro? Aqui não é a Babilônia. Quem é o reino de ferro? Aqui é Roma. Né? Então, olhe no verso 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Então, aqui nós temos duas nações que são representadas como a águia. Babilônia, no livro de Daniel, ela é representada como leão, um leão com asa de águias. Só que, qual é o símbolo da nação romana, de Roma pagã? É a águia. A águia, né? Verso 50, aqui está o punchline. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Comerá o fruto dos teus animais, da terra. Aqui nós estamos falando dos impostos altíssimos, né? Até que sejas destruído, não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias as tuas vacas, etc. No verso 53, verso 52, e sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos muros, os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Então, notem, só existiu dois momentos na história bíblica que Israel foi sitiada, que Judá foi sitiada, Jerusalém, e que essa profecia se cumpre. A primeira delas foi no cerco de Nabucodonosor. O cerco foi tão violento, Jeremias fala isso no livro de Lamentações, capítulo 4, em que as mães cozeram os próprios filhos por causa da fome que havia dentro dos muros de Sião. Por alguns anos de cerco, os alimentos acabaram, e então isso se cumpriu de forma triste. A segunda vez que essa mesma história se repete foi quando? Ano 70. No ano 70, exatamente. O que levou à queda de Jerusalém no ano 70. Quando os exércitos romanos cercaram a cidade também, e ali a fome apertou, a sede apertou, e essa profecia se repete, onde as mães acabam cozendo os seus próprios filhos, se repetindo. O livro Grande Conflito, capítulo 1, abre falando essa história, comparando a destruição de Jerusalém pelos romanos com os babilônicos e com os últimos dias. É uma profecia que se cumpriu de forma... Sim?
Interessante, tu falou que a águia é símbolo de Roma. Eu estava vendo aqui também, eu dei uma pesquisada, né? Realmente, um dos símbolos de Roma é a águia. E qual é o símbolo da nação dos Estados Unidos? É a águia também. Muitas nações têm um É a símbolo águia. como a águia, né? Agora, Sim, o mais interessante. importante para nós é entender o contexto histórico aqui, o cerco, né? Essa questão de comer o fruto do seu próprio ventre. E aqui existe uma chave. Essa nação diz que ela seria uma nação feroz de rosto. E aí eu pergunto, quem é a nação feroz de rosto no livro de Daniel? É o animal terrível e espantoso, correto? Não é Babilônia. A nação feroz de rosto não é a Babilônia. Essa nação é Roma. Sim. Roma. Abram comigo no livro de Daniel, ver se eu acho o texto aqui. Um animal que não dá nem para descrever, né? Uhum. Não tem nenhuma descrição É, comparável com algum animal. exatamente. Se eu não me engano, é no capítulo 8. E no 7:7, o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, com grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos outros animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. É o Mas 7:7, não é esse não. não? Não. Eu já vou. Capítulo 8, Capítulo 8. Verso 23. A nação feroz de rosto não é uma referência à Babilônia, é uma referência a Roma. E aqui está a prova. Mas no verso 23, Daniel 8, 23. Bom, enfim, vamos ler por contexto, verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aqui nós temos o símbolo de Alexandre, o Grande, né? O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Aqui nós temos o diáconos de Alexandre o Grande, né? E aí no verso 23, mas no fim do seu reinado, ou no fim do reinado dos macedônicos, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Quem é essa nação feroz de rosto, senão Roma? Por isso que eu disse que próprio Moisés já havia profetizado da ascensão do Império Romano. Ok? Fecha parênteses. Eu tinha esquecido disso. Muito bom. Amós, nós estamos no livro de Amós, no capítulo 8 agora. E talvez a gente vai dividir isso aqui em parte 1 e parte 2, por uma questão de tempo, já estamos 1 hora quase aqui, e eu não quero cansar muito vocês. Mas aqui em Amós, capítulo 8, nós continuamos lidando com aqueles que caem. E nós vimos que esses que caem é uma referência especialmente àqueles que conhecem. Os que caem primeiro são aqueles que conhecem os princípios de Deus e decidem não obedecer, decidem não cumprir. Amós capítulo 8, verso 11 até o verso 14, se alguém puder ler para nós.
Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba. Estes mesmos cairão e não se levantarão mais. Mais um testemunho, né? Aqui o professa o povo de Deus cometendo iniquidade, né? Idolatria, fornicação espiritual, prostituição espiritual, caindo e não podendo se levantar mais. Então chega um momento na experiência do povo professo de Deus em que perderão as suas coroas. Por isso que Apocalipse diz, cuidado para que ninguém tome a sua coroa, né? Porque muitos cairão e não poderão se levantar, né? Aqui fala de uma fome na terra, não fome de pão, não fome de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu acredito que nós, talvez de forma parcial, estamos vivendo essa fome, porque como é difícil de nós escutarmos as palavras de Deus, nós escutamos palavras de Deus misturada com conceitos e interpretações humanas e tradições humanas, isso sim, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia deixando-se interpretar a si mesmo, como é difícil nós escutarmos, né? Irão errantes de um lado para o outro buscando essa palavra, mas não encontrarão, né? Fala aqui uma referência até das virgens, aquelas que se dizem não contaminadas, desmaiando de sede, porque não têm a água da vida, né? Porque não beberam daquela água, mas decidiram beber das cisternas quebradas de Babilônia, cisternas que não contêm água, não conseguem segurar a água, né? Esses cairão e não se levantarão jamais. Tá? Nós vamos fazer uma pausa aqui e semana que vem nós continuamos nessa mesma linha e nós vamos explorar ainda mais. E a Bíblia ela consegue ser muito clara em detalhes, identificando quem são esses que caem e não se levantam e qual é a ordem da queda, né? E nós vamos ver que o juízo começa pela casa de Deus. E qual foi a última passagem que lemos? Amós capítulo 8, verso 11 a 14. Aqueles que foi dado muita luz ou muito conhecimento, também é requerido muita responsabilidade, né? Então é nessa linha que nós vamos continuar semana que vem. Algum comentário, alguma pergunta, observação? Eu queria comentar, nós falamos ali a pressão do cerco de Jerusalém exercida pela Babilônia e por Roma. No final dos tempos, o cerco será moral, não será físico. Né? Ou seja, tu respeitas a lei que eu quero, Exato. ou tu cairás. Exatamente, isso é baseado naquela lei que nós estudamos, né? Primeiro o literal, Paulo fala, né? Não é primeiro o espiritual, senão o literal. Então você tem primeiro o literal e depois o espiritual. Você tem Babilônia literal, você tem Babilônia espiritual. Você tem a terra gloriosa literal, você tem a terra gloriosa espiritual. Você tem Jerusalém literal, você tem Jerusalém espiritual. Você tem o cerco literal, portanto você tem o cerco espiritual. Muito bem. Por isso que quando a gente estuda o Rei do Norte, o Rei do Sul, você vai no literal para entender quem eles eram, e aí você traz para o espiritual para você entender as características e aplicar para ver quem que eles são. Né? Muito bem. Mais alguma observação, comentário? Criticismo construtivo? Vezes, Guito dá umas resbaladas nas traduções. Não, Criticismo. não, é impressionante, olha.
São mais de 10 anos aqui nessa terra e, olha, a gente faz uma misturança que é incrível. Eu invento palavra, eu faço uma Essa loucura aqui. misturança aí já foi uma Nossa, invenção. criticismo construtivo, né? Crítica construtiva. Criticism é crítica. Crítica construtiva, claro. Sabe que existem muitas palavras em inglês que não existiam no português, mas foram aportuguesadas, né? A palavra deletar é um exemplo clássico, né? Deletar veio da palavra delete, né? E aí você traduz, né? Estão querendo traduzir a palavra parquear, mas eu acho que é um stretch, é uma coisa demais, né? Parquear, né? Porque aqui parking Tem é uma você... propaganda parquear. Nossa, parquear. Você estacionar é parquear, né? É. Nossa. É isso aí. Eu vou tentar me policiar, me policiar mais. A B me cobra o tempo inteiro. Que eu adoro inventar umas palavras. Tá bom. Eu vou encerrar com oração e a gente pode abrir um pouquinho para a conversa depois, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses momentos agradáveis aqui de reflexão e estudo. Pedimos que a semente da verdade possa ter encontrado um coração fértil, um terreno fértil e que ela possa produzir no tempo oportuno frutos para a tua honra e glória. Sabemos que a tua palavra nunca volta vazia, pelo contrário, ela sempre faz aquilo que o Senhor tem como intenção, como propósito. Dá-nos um bom restante de tarde, noite e uma semana de vitórias em Cristo, Amém. o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém.